Eu recebo perguntas todos os dias de pessoas que querem entrar na área de dados e que querem saber se vale a pena financeiramente ou do ponto de vista de atividade, como é que funciona. E eu recebo muitas perguntas nesse sentido. Como eu queria que alguém tivesse me passado as informações lá atrás, que eu vou passar nesse vídeo sobre esse mundo de dados, né? O que você consegue fazer dentro da área de dados. Poucas pessoas sabem, mas quando a gente fala de dados é uma coisa muito ampla. A gente consegue trabalhar com dados de formas extremamente diferentes dependendo do seu objetivo, do seu foco de carreira. E eu vou explicar como que isso funciona nesse vídeo. Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Data Marketing, eu sou o Luan. Para quem não sabe, eu sou ali especialista de análise de dados. Hoje eu trabalho numa grande empresa com análise de dados e com insights de negócio. E como que eu consigo ajudar vocês também a ter uma trilha parecida com a minha ou uma trilha semelhante em outra frente? E que frentes são essas? Eu vou explicar aqui nesse vídeo. Mas antes de começar, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito que se inscreva aqui no canal e também ative as notificações para você saber quando um novo conteúdo será postado. Assim você não perde nada, eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai te ajudar bastante. Então vai lá, se inscreve aí. Quando a gente fala de área de dados, a gente tem hoje 4 grandes profissões ou trilhas que você consegue seguir. E eu vou falar nesse vídeo como é que funciona o dia a dia e o que você precisa saber para trilhar qualquer uma dessas 4 principais trilhas. Você precisa entender o que você mais se identifica para poder saber onde você vai conseguir direcionar ali o seu estudo, a sua carreira, o seu currículo, as suas próximas posições em algumas empresas. Então vamos lá. A primeira delas é a trilha de administrador de plataformas. O que é um administrador de plataformas? Os administradores de plataformas antigamente era muito conhecido como DBA, né? Porque era administradores de banco de dados. Só que hoje eles não fazem mais só essa função. Eles são responsáveis por garantir que os sistemas estejam disponíveis para todo mundo utilizar. Eles precisam fazer ali atualizações de software. Se você tem uma empresa ali, uma ferramenta com um banco de dados, ele precisa fazer essa instalação, essa configuração, essa atualização e também o controle ali de espaço, de performance, para garantir que esses dados estejam sempre disponíveis para outra parte da área de dados conseguir atuar. Os administradores de plataforma, eles também fazem o controle ali de acesso. Então, quando chega um novo colaborador e ele precisa utilizar algumas funcionalidades daquela ferramenta ou daquele banco de dados ou daquele ambiente, ele é responsável por fazer essa liberação e o controle de acesso. Conseguir dizer ali quem é que consegue ter determinado tipo de permissão dentro da ferramenta. E essa é uma das trilhas que você consegue também atuar ali com a parte de infraestrutura. Para todas elas, a remuneração ela é muito boa e muito gratificante. Você consegue ter ótimos ganhos, independente da trilha que você escolher. E se engana em quem acha que esse é um serviço que você vai lá e faz uma vez e pronto. Não, os administradores de plataforma eles também estão sempre ligados nas tendências de tecnologias. Então eles precisam entender sobre cloud, computação na nuvem, big data e trazer o que mais tem de novo no mercado para poder conseguir garantir que tenha sempre as melhores informações, os melhores sistemas atualizados e disponíveis para a nossa outra camada, a nossa outra trilha de carreira, que é a trilha de Data Engineering. O que é essa trilha de Data Engineering? Data Engineering são os engenheiros de dados. O que faz um engenheiro de dados? A área de engenharia de dados ou time de engenheiros de dados ou o próprio engenheiro de dados, ele é responsável por desenvolver e criar os pipelines de dados. O que é isso? Por exemplo, em um banco de dados, você tem tabelas onde ficam armazenadas essas informações. Não é o administrador de dados que faz essa criação de tabelas, ele apenas prepara o ambiente para que o engenheiro de dados consiga atuar e fazer o desenvolvimento, ou seja, disponibilizar os dados brutos em um ambiente controlado e verificado para que você consiga ter dados consistentes para que a outra camada, que é a que vamos falar a seguir, consiga atuar em cima. E o que o engenheiro de dados ele precisa saber? Engenheiros de dados eles precisam saber algumas das tecnologias também relacionadas à análise de dados.
Uma das principais tecnologias e linguagens que o engenheiro de dados hoje costuma utilizar são as linguagens de Python, Scala, Spark e também o SQL. Essas são algumas linguagens de exemplo que o engenheiro de dados precisa e deve utilizar para poder fazer a criação de uma tabela ou disponibilizar as informações de alguma forma num ambiente controlado. Depois que esses dados estão disponíveis, entra a nossa outra trilha de carreira, que é a parte de análise de dados, que são os analistas de dados. E os analistas de dados pegam esses dados que foram preparados pelos engenheiros e conseguem ali fazer as criações de análises, entender um comportamento daquele dado, entender o comportamento de alguma forma daquele cliente e também criar gráficos, criar painéis, automatizar algumas informações e apresentar esses dados para que se tire ali alguns insights e que tenha também a tomada de decisão em cima disso. E você precisa entender que tipo de tecnologias um analista de dados ele pode e deve aprender. Quando a gente fala de banco de dados, a principal linguagem é a linguagem SQL, que é a mais utilizada atualmente. Mas também algumas ferramentas como Power BI, Tableau ou o próprio Data Studio, que tem alguns vídeos aqui no canal, são ferramentas de criação de visualização de dados. Então, a partir dessas ferramentas, o analista de dados ele consegue também gerar muito valor para o negócio. E se você quer aprender um pouquinho mais sobre essas ferramentas, eu deixei aqui na descrição uma lista de alguns livros de Power BI e de SQL que você vai conseguir estudar e colocar em prática um pouco de conhecimento. Lembrando que você não precisa ter uma formação específica de tecnologia para atuar com análise de dados ou com engenharia de dados ou até mesmo com administração de plataforma, administração de banco de dados. Você não precisa, você precisa ter conhecimento prático e técnico para conseguir implementar os seus projetos e conseguir mostrar valor para o recrutador e aí a partir disso conseguir o seu primeiro job, ali, o seu primeiro trabalho na função. Então não tem problema também se você entrar em uma dessas profissões ou dessas trilhas e quiser mudar ao longo do percurso. Isso é completamente normal. E vamos falar agora da última trilha, da última carreira que você consegue seguir dentro da área de dados e também uma das que eu acho que consegue gerar mais valor em termos de salário e também valor para o negócio, né? Mas na vida é assim, quanto mais valor você gera, mais você recebe. Então a última trilha que eu quero trazer para vocês é a de ciência de dados. Em um time de dados correto, você tem essas 4 figuras trabalhando. Você tem um administrador, você tem um engenheiro de dados, você tem um analista de dados ou especialista de dados e também tem a frente de ciência de dados. E o que o cientista de dados de fato faz e qual é a diferença dele para o analista de dados, por exemplo? Eles também pegam algumas informações disponibilizadas pelo engenheiro de dados, só que aqui, ao invés dele criar visualizações, fazer análise de comportamento, ele faz algo a mais, que é, por exemplo, aplicar conhecimento ali, técnicas de estatísticas para poder conseguir gerar ainda mais valor em cima dos dados que estão disponíveis. E que tipo de valor ele pode gerar, por exemplo? Imagina que o cientista de dados ele pode pegar um modelo de machine learning, que é a linguagem de máquina, né, aprendizagem de máquina, e consegue programar para que o algoritmo ele consiga entender como é que funciona o comportamento de compra dos clientes daquela empresa e consegue ali, por exemplo, sugerir produtos que aquela pessoa poderia comprar. É um tipo de modelo. Existem N tipos de modelos de ciência de dados e aqui geralmente é onde esse profissional vai atuar e vai conseguir dar um pouco mais de ênfase e um pouco mais de valor nos dados, além do que um analista já consegue oferecer, que também já é bastante. E quais são as linguagens que o cientista de dados está utilizando atualmente? As 3 principais linguagens que o cientista de dados está usando é Python, SQL e R. Essas são as linguagens que todo cientista de dados precisa aprender, além de ter conhecimento ali bastante de matemática e estatística. E isso aqui reforça que, como eu falei, vocês conseguem migrar entre as trilhas ao longo do tempo.
porque muito dos conhecimentos vão ser parecidos, só apenas o foco ali e o dia a dia de trabalho é que será diferente. E além das linguagens de programação que o cientista de dados ele usa, ele também utiliza plataformas para desenvolvimento chamadas notebooks, que como exemplo eu tenho o Databricks, que foi uma ferramenta que eu gravei um vídeo, inclusive vou deixar o link aqui em cima desse vídeo mostrando como é que você cria ali um programa usando Databricks, mas existem N tipos de ferramentas que você consegue aplicar ciência de dados, tá? Se vocês quiserem também entender um pouco mais como é que funciona essas ferramentas de ciência de dados, ou quiserem ver na prática como é que é feito um algoritmo ou um programa de ciência de dados, comenta aqui no vídeo, quero conhecer ciência de dados, para poder eu entender se faz sentido gravar um conteúdo com esse escopo, tá bom? Comenta aqui. E se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o curtir aqui, para também eu saber que faz sentido gravar outros conteúdos como esse e também consiga fazer com que esse conteúdo chegue a outras pessoas. E um recadinho rápido também, como eu falei no início do vídeo, vou deixar na descrição aqui algumas recomendações de livros sobre Power BI, SQL, e vou deixar também um de ciência de dados se você já tiver ali o seu conhecimento nessas tecnologias e quiser avançar um pouco mais nesse sentido. Acho que vale a pena aproveitar esse preço de Black Friday que está tendo nesse mês, porque quando você tem ali um guia de bolso para poder te ajudar no estudo, vai fazer muita diferença e vai fazer você conseguir aprender mais rápido, tá? Vejo você em próximo vídeo e tchau!